A gente vive aqui, a gente sabe, quem vê de fora acha que São José é uma coisa. Mas a realidade de São José, a São José é uma cidade muito conservadora. Muito. E muito preconceituosa. E assim, eu acho que esse preconceito sempre existiu. Só que nunca teve ninguém que batesse de conta esse preconceito. E quando a gente surgiu e mostrou, não, a gente quer fazer um negócio diferente. Tipo assim, existe aqui as grandes famílias, né, que sempre comandaram não só a parte da financeira e o poder da cidade, mas até a parte cultural da cidade. Entendeu? E quando surgiu, a gente surgiu do nada. A gente não fazia parte de nenhuma família de cultura, a gente não fazia parte de nenhum berço imortal de poesia. E quando a gente surgiu, foi um choque para eles também, porque tipo assim, quem são esses caras que estão querendo trazer cultura? Quem manda na cultura aqui é nós. Quem diz o que é cultura de São José somos nós. E tipo, nós não, a nossa cultura é essa e é de São José. E nós temos que ser reconhecidos por ser daqui. Aí eu acho que isso foi um choque grande. Viva! E aí? Entra aí, nojento. A gente tinha uma relutância por parte da sociedade e que também já estava impregnada de outras culturas. Então, quebrar esse paradigma inicialmente foi difícil e ser aceito como um movimento cultural dentro da cidade também foi complicado, mas a gente começou a organizar os primeiros eventos, mostrar a musicalidade e a cultura que a gente tinha naquela época, e a partir disso houve uma grande aceitação, não só por isso que a gente começou a tocar nas festas tradicionais da cidade, seja festa universitária, festa de reis, e lá sempre era resguardado um espaço para essas bandas que desenvolviam esses trabalhos aí de movimento alternativo. Então, pouco a pouco a gente foi galgando o espaço e chegou lá. Construiu a nossa própria identidade a partir daí, com o movimento rock and roll, buscando essa coisa de desenvolver uma habilidade musical, se interessar pelas músicas. Eu acho que por um momento no início assim não se discutia tanto a mensagem da letra, mas depois a gente sim, mais tarde começou a ouvir músicas mais politizadas, né? Sem dúvida, como Muqueca de Rato para mim, por mais louco que seja, mas é muito politizado. E altas críticas, sabe, sobre a estrutura religiosa e o capitalismo, e aí a gente aprendia muito através disso, influenciava inclusive o interesse pela leitura. O que rolava muito nesse período também eram os zines, né? Tanto com Danilo como com Bibi, o velho rabugento, e ajudava muito a gente a compreender, e aí a gente tinha a oportunidade também de ver e ler entrevistas dos artistas que a gente se interessava também, enfim. Eu acredito que era também para um público jovem, porque como o rock estava na moda, graças à MTV, graças à TV também, o rock estava altamente na moda naquela época, então aparecia um público que curtia o som, aparecia um público que era de banda e também apareciam os curiosos. Apareciam aquelas pessoas que som é esse? Que bando de menino vestido de preto é isso? Aí chegava lá pra ver quem é, mas esses curiosos eram 1, 2, 3, que às vezes ficavam até o final, porque gostavam. Mas quando não gostavam, ficavam ali. Uma, duas bandas enquanto tava tocando Legião Urbana, tudo bem. Aí quando começava a Sepultura Roots, a galera não entendia, dizia, meu Deus, o que é isso? Esse bando de rugido, eu vou embora. Então havia também essa rejeição, sabe? Mas lá no começo, cara, no começo mesmo de tudo, foi muito bizarro, cara. Muito, muito, muito doido. Foi um choque cultural muito grande. Principalmente a indumentária, né, a roupa que a gente usava. Quando tinha acesso a essas roupas, né, essas camisas que a gente comprava, fazia pedido numa revista chamada Bis. Você usava uma camisa daquela, cara, preta, com caveira, com o nome Sepultura, ou alguma banda que você usava, você era taxado de Ave Maria, de um maconheiro de Pedro, ou o menino gosta de música do cão. A camisa dele, a caveira, saca? Foi um choque cultural muito grande, cara. Muito grande mesmo. Hoje os velhos vê na internet as coisas. Aí quando vê na rua diz, aqueles meninos que a pessoa vê parecido quando tá na internet. Mas naquela época tinha isso não, meu amigo. Era sair de preto na rua, era o pessoal fazendo cruz mesmo. E o pessoal cochichando mesmo. E haja jogar água benta mesmo. E é isso aí, bola pra frente.
deu certo, né? As cruzes, as orações e a água benta. Aí, ó, graças a Deus tá todo mundo empregado, pai de família. Né? Quem não tá é porque foi, não, é, enfim, é opção e continua bem também. E é isso aí. Graças a Deus, eu agradeço aquele povo daquela época que oraram muito. E oraram muito por a gente também. A galera gosta mais de forró, gosta mais de poesia, essas paradas assim. Aí pra gente que curtia um som mais diferenciado, vamos dizer assim, foi um pouco complicado. Mas, tipo, de certa forma ainda foi muito diversificado, que tipo, era uma galera relativamente pequena, mas tinha grupos de tudo. Tinha a galera que gostava do metal, tinha a galera que era só do hardcore, tinha a galera do punk, tinha de tudo praticamente. E para mim foi muito um rolê de identificação e de sentir um certo pertencimento a uma tribo, saca? Eu me sentia muito deslocada dentro da juventude da época, um rolê meio deslocado mesmo, de não se identificar com o que a galera curtia, com o que a galera escutava. Desculpa aí os cabelos na cara. Com o que a galera escutava, com a vibe de se vestir, de existir mesmo, saca? E aí, quando eu descobri o rolê rocker, quando eu emergi nesse movimento, eu me redescobri, tá ligado? Foi um rolê muito foda pra mim, no sentido de achar a minha tribo e de me sentir à vontade e de curtir estar num lugar, não me sentir deslocada mesmo, sabe? Eu me sentia pertencendo a um lugar. O cara tava com uma banda, pô. O cara com uma banda de rock não tem onde tocar, não rola não. Pô. E ver aquela coisa, pô, se não tem, vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso e um dos poucos espaços que até hoje ainda tem é o Centro de Cultura, que, enfim, é um palco que já abrigou uma gama aí de eventos culturais diversos e que fez parte, assim, foi um pilar muito forte, assim, no rock dessa época, né? E difícil, pô, eu lembro que a gente ia pedir patrocínio em comércio, tinha gente que dava R$5, pô, pra você fazer um evento, e aí dava R$5, não, divulga meu nome lá, R$5. Teve um, eu acho que foi o segundo ECA, a gente ganhou, o cara disse, não, eu dou 2 horas de carro de som, mas não pagou o locutor, aí fui eu que fui, pô, a veraneia passar anunciando que ia ter evento, aquela porra toda, era muito foda, velho, mas, como eu digo, era o que tinha para fazer e saiu. Velho, a gente só quer escutar rock, a gente só quer tocar, a gente não quer fazer mais nada. A gente não pode fazer isso em São José. É tão difícil assim dar um apoio. Tá ligado? Sair do trabalho, sair um pouco de casa, criar novas ideias, olhar o outro tocando e dizer, caramba, isso dá certo. Era um momento de criação. Era muito importante porque assim, a diversão em si, ela tem que existir. A música ela tem que estar na veia da gente, mas ela tem que existir sem uma coisa obrigatória. Era muito massa ter um espaço nosso e nesse sentido foi muita resistência também de ter acontecido os eventos por anos seguidos, de conseguir os espaços. Eu acho que foi muito importante a gente ocupar esses espaços, porque foi aquela coisa assim, a gente existe e a gente está construindo a nossa história aqui também, nesse lugar. Um bando de adolescente, de doido, que nunca tinha organizado nada, não tinha experiência nenhuma. E a gente fazer um evento e atingir tanta gente assim, que a gente nunca imaginou. A gente pensava em fazer um evento para botar as bandas daqui, tocar as bandas dos amigos, e os próprios amigos ficar no palco e na plateia, pronto. Para a gente sair era o máximo. E quando a gente fez o evento, que a gente viu que a gente estava atingindo outras pessoas, isso foi uma realização muito grande pra gente, assim. Era uma coisa muito amadora, tá ligado? A gente era um bando de criança, tipo, eu era uma criança, o Velzito era mais novo do que eu. Então era um bando de criança organizando um rolê, mexendo com dinheiro e trazendo banda de fora. E a galera vinha, tá ligado? Enfim, era muito doido, mas era muito foda ao mesmo tempo, assim. Quando eu lembro, tipo, hoje eu não sei se eu teria, hoje no auge dos meus 30 e tantos anos, eu não sei se eu teria a mesma coragem
de fazer isso, mas na época a gente era muito destemido e a gente fazia e acontecia, né? E tipo, a principal intenção era mesmo a gente curtir o rolê, era a gente ter bandas ao vivo tocando, né? E poder curtir esse momento. Então, assim, acontecia o show, pronto, tava ok. Eu me lembro que os meninos vinham, por exemplo, para aqui de manhã cedo, e a gente saía batendo o comércio todinho, procurando, assim, uma forma de ter um patrocínio. Era 50 conto de alguém ali, 20, e a gente ia juntando. E quando foi ali, conseguia fazer o evento. A principal dificuldade era justamente ter esse apoio, porque também se tratava de uma galera muito jovem, de adolescente. Não tinha nenhum de maior que pudesse, por exemplo, assinar um ofício lá para conseguir fazer o evento acontecer. Dava trabalho assim pra tudo, porque até no Centro de Cultura você tem que tirar as cadeiras, né? Então a gente tinha que ir cedo pra puxar as cadeiras, aí tinha que abrir também, porque o Marcelo tinha que colocar o som, ele passava o dia lá, a gente tinha que estar lá também olhando. Aí tinha a questão de divulgação, a gente ia atrás de ver quem se conseguia patrocínio pra fazer a chamada, né? Pra pagar o carro. Tinha que pegar panfleto, cabo velho, e sair por aí, entendeu? Eu já fui uma vez, na época do ECA, ou foi o Feru, não me lembro bem, pra pedir patrocínio também com a galera, entendeu? Mas fui pouco, participei pouco nessa parte. Agora, panfletagem, essa questão, mas eu participei mais. Vi puxar as cadeiras aqui também no Centro de Cultura e tal. Eu conheci um pessoal que curtia rock, e de banda, inclusive, né? Em Afogados, e comecei a andar com eles. Eram os roqueiros, né? E essa galera conhecia o pessoal de São José. Aí era por boca, né? Não tinha essa história de redes sociais, de Face e Instagram, né? Não tinha nada disso. Era por boca, né? Quando os eventos iam acontecer, faziam cartaz, aí ia para outra cidade, colava o cartaz na parede. E a galera ia divulgando, né? Ia divulgando, mas era mais isso mesmo, boca a boca. Aí a gente se juntava, alugava um carro que não era nem hoje é chique, hoje é uma van, tudo fechadinho, ar-condicionado, mas na época a gente pegava uma D20, né? Eu lembro de evento também que a gente foi junto com a galera de São José, no Caminhão do Doce, quem nunca, né? Um derivando, no Caminhão do Doce, quando passava pela Polícia Federal, a gente tinha que se abaixar e botar a lona por cima, para ir para os eventos, assim, Serra Talhada, para vários, né? E era assim mesmo, a galera se unia, se juntava, a gente ia curtir, interagia bem com a galera de São José. Tinha também, na época, um pessoal de Itabira. E a gente ia mesmo, marcava presença. Quando chegou a galera de Afogados, pronto. Era massa. Muito bom. Apesar, assim, que eu sei das condições e da correria de vocês, que formava, que organizava, de cachorrão que organizava, Bibi, de tudo, que a gente sabe que era difícil demais, a questão de patrocínio, que não tinha, mas eram uns eventos muito bons, cara, assim, pelas as condições que a gente tinha, né, eu também sinto falta hoje em dia desses eventos, assim. Mas essas entradas laterais, né, tipo, parece que tem um filme passando na cabeça, saca? É muito doido, assim. As cadeirinhas, a gente sentado nas cadeirinhas que virava e às vezes a gente caía. Enfim, assim, muitas memórias. Muitas memórias. Foi ótimo, bicho. Foi você lutar por uma coisa e você vê acontecendo, saca? De preconceito, saca? De tanto olhares tortos. Você meter a cara, tá ligado? E fazer um evento, mano, e dá certo, saca? E dá certo. As bandas que vêm de fora gostar do evento. De certa forma, você fazer um evento, você influenciar um moleque a tocar um instrumento, saca? A montar suas bandas. Bicho, não tem valor, cara. Imensurável isso. A gente que participava daquilo ali dos eventos, né? Do ECA, do Feru, a gente juntava a galera em Afogados para poder ir para São José. E era massa. A galera de Afogados de São José sempre se deu muito bem. Até hoje, né? E a gente acabava, de certo modo, se destacando naqueles espaços, né? Todo mundo de preto, claro, né? Todo mundo de preto. A Missão Falida era uma banda formada por mim, Vinícius novamente, Pinguim novamente, sempre juntos, e Velzita, Fábio Henrique. Normalmente a gente ensaiava na garagem de Fábio Henrique. E a gente também, assim como o Carbono 14, ficava trocando de
guitarra base esporadicamente, até que... E eu no contrabaixo, foi a primeira vez que eu peguei no baixo, a gente tava procurando baixista, Juliana tava estudando na época e ela não tava com tempo pra tocar, e eu peguei no contrabaixo e disse, não, eu vou tocar. Eu era um bosta, eu era merda, porque eu não tinha costume de tocar baixo e cantar, são cadências diferentes. Sim. Então eu acabava me atrapalhando, mas o punk rock é sobre isso, é sobre fazer, mesmo que você se sinta inseguro, sabe? Eu era a única menina da banda de rock. De uma banda de rock, eu era a única menina das bandas de rock, né? Sempre teve esse espaço de estar no palco assistindo os meninos. E quando eu subi no palco, eu sei que teve meninos que se sentiram incomodados por eu, uma menina, estar no palco. Porque o lugar da mulher tinha que ser lá. Eu digo isso porque a mentalidade da época era essa. Talvez hoje, não sei se mudou ou não, mas na época era essa. E eu fiz, foda-se, eu quero tocar. A galera que curtia mais esse som mais grunge, eles agitavam bastante porque a gente fazia muita zoada mesmo em cima do palco. É bom ninguém era não, obviamente. Edvanilson ainda tocava, mas eu já sei, enfim, né? A gente gostava mesmo era da folia. Gostava daquela história mesmo, daquela energia mesmo. Cantando música errada mesmo, sem letra mesmo, entendeu? Dando tchau pro inglês mesmo. Né? Guitarra vira e mexe desafinada mesmo, baixo também. Mas era aquilo ali, zoada a gente fazia mesmo. Inclusive, recentemente eu encontrei as letras originais de todas as músicas do MZ lá em casa, porque, tipo, quando os meninos encerraram a banda, a André fez, não, Tereza, tu é a única fã que a gente tem, toma de presente. Esses dias, mexendo nas coisas, eu encontrei, tá ligado? Sinto até hoje onde a gente é lembrado mais pelo Metal Milícia. Onde a gente vai, é lembrado pelo Metal Milícia. Aí começaram a se reunir lá na garagem, lá de casa, David e Fernando, só os dois mesmo. Aí depois chamaram Carlinhos pra cantar lá. E eu descia, ficava só olhando de longe lá, tinha minha banda, né? Não vou me envolver com esses moleques, não. Aí, depois eu vi que a coisa tava sendo bem, tava crescendo, exatamente, tava bem certinho, e eu acho ainda que Gilvan, no caso, que era o vocalista do RU, entrou primeiro do que eu na Metal Milícia, ainda eu acho que foi um dos últimos a entrar. Até hoje, o que eu aprendi com eles, o que eu vivenciei naquela época, vem comigo até hoje. A construção do meu processo criativo, de compor, de entender a música como algo que não se limita a turmas, a estilos musicais específicos, nasceu ali. Sabendo que na época havia uma grande separação de todo mundo, porque você escuta isso, não pode escutar aquilo. Mas ter convivido nessa época me ajudou a construir o que eu faço hoje com a minha música, com minhas composições, que não tem nada a ver com aquilo ali. Não tem guitarra, não tem, sabe? Mas no fundo, tem uma influência de tudo aquilo ali. Porra, quando os caras me chamaram pra tocar, tinha ficado essa lacuna, né? Eles tinham tido algum problema. E Derevan falou comigo. E eu fui como fã, pô. Eu fui como fã do Milícia, assim. Eu tinha aquela vontade, como eu digo, apesar de gostar de outras coisas também, como eu estava falando, de Dead Fish, Bad Religion, Social Destruction, toda essa outra parte mais hard, tudo. Mas eu gostava muito de metal. E é tanto que eu acabei me enveredando mais.
E sempre foi muito limpo o som do Metal Milícia, foi muito diferenciado. A gente às vezes até achava que os caras eram meio estrela, que não queria... A gente queria chegar, colocava 2 caixas em cima da outra, batia na lata e estava valendo, tinha um evento. Não, não é assim, vamos organizar, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E hoje eu entendo, né? Na época nem tanto. Aí quando o Derivan falou comigo, o David falou comigo, Fernando e Carlinhos, eu já era amigo de Carlinhos, eu estava quase realizando um sonho, né? Passei um tempo tocando com o pessoal, acho que o tempo mais produtivo musicalmente para mim, pegar o primeiro repertório, eu acho que hoje, se eu for pegar hoje eu não toco. Daí você tem ideia, era estourando as bolhas nos dedos e tocando, já naquela linha, Iron Maiden, era Megadeth, Kings Rush, Metallica, Sabbath, Dio, era a nata, pô. A nata, assim, tocar com os caras. E ainda hoje a gente tem os meninos como referência, né? Dos melhores músicos aqui do Pajeú, com certeza o Derivan tá entre os guitarristas. A gente até tocou em Patos, teve uma época que eu saí direto de uma prova, a gente tocou lá no Mormaço, lá em Patos. Não teria nome mais adequado para um clube em Patos do que o Mormaço, né? Eu tava nesse clube. Tava com a camisa do Queen no dia, né? Tava, pô, aquele do mano. Tocamos o Anirol, pô. Tocamos o Anirol, tocou o Skid Row nesse dia. Kings Rush, a gente tava com um repertório quente. Tava, esse a gente tava. I want it all. I want it all. I want it now. Praticamente todo mundo primo da mesma família, a gente ensaiava lá no subterrâneo da casa de tia Tota e a gente dizia, Ravel, baterista, a senhora tem que aguentar. A gente todo final de semana alugava uma bateria para ensaiar. A Ravi, como tinha 10 anos, não conseguia carregar a bateria, era a gente que carregava a bateria para ele. Mas a Carbono, para mim, foi assim... Eu não tenho nem palavras assim para dizer, porque eram os meus melhores amigos, são os meus melhores amigos ainda hoje, mesmo a gente distante. E são pessoas que representaram muito, sabe por quê? Porque eles poderiam simplesmente sair, sai menina, a gente traz um baixista, um homem para ficar na banda. Mas eu tava lá com eles. E a crítica que eu recebia, eles também recebiam. E eles nunca me baixaram a cabeça e nunca me disseram nada. Era, vamos ensaiar, vamos tocar. Então, pra mim, isso já diz tudo, sabe, sobre eles. E muita gente é sangue do meu sangue, como diz o outro, mas não é só por isso. É porque se fosse qualquer outra pessoa, tinha saído, tinha me tirado da banda, né, mas não. Eles ficaram lá comigo, mesmo errando notas. E acho que a forma da gente deixar esses diferenças de lado foi justamente montando o Dharma, saca? Porque, com certeza, o punk tem sua letra que até hoje eu aprendi muita coisa com o punk. O punk falava coisa pra mim naquela época que a gente tá vendo hoje, tá ligado? O punk é ativista, como sempre, né? Revolucionário. E o metal, a técnica metal, mano. Tá ligado? Que pra qualquer instrumentista é maravilhoso, né, bicho? A execução daqueles caras. Os caras tocam muito. E com certeza, pra quem é um instrumentista, mano, é bom. E isso, tá ligado? Era uma coisa que eu sempre gostei de estudar. E Carlinhos, apaixonado pelos vocais, né, do heavy metal. E Tico e Paulinho pelas guitarras. Aí, porra, não deu outra. Vamos montar, mano. Montou o Dharma, que era com Carlinhos.
Porque Carlinhos ele tocava no Metal Milícia e o pessoal lá tocava umas músicas, eles escolhiam o repertório deles, e Carlinhos sentia que faltava algumas músicas que ele gostava, né? E ele não podia cantar lá porque o pessoal barrava, né? O pessoal às vezes não queria colocar essas músicas. Aí ele resolveu chamar a gente para montar o Dharma, a gente montou, ele, Cachorrão e Tico. Ele fazia a voz, aí ele cantava Dio, Menor. Batia muito com o meu gosto e com o de Paulinho também. E de Cachorrão também. E, bicho, numa conversa ou outra, a gente foi com, não, bicho, essa do Black Sabbath, essa do Dio, eu queria colocar essa do Judas, bicho, eu nunca tive espaço para tocar Menor, que Carlinhos sempre quis tocar no Milícia. Mas não batia tanto com o perfil do Metal Milícia, que era, às vezes, um metal mais trabalhado, mais melódico, né, que não é à toa que rendeu aí o nome do Milícia ecoa na região aqui, né. E a gente começou a conversar quando viu o repertório estava pronto. Com um Cachorrão, vamos só com a guitarra, bora aquela coisa toda. Quando a gente montou o set, não deu polêmica nenhuma, foi fácil por isso. Quando a gente colocou essa daqui do Dio, não, vamos tocar Holy Diver, vamos tocar Number One, vamos tocar tal, quando a gente montou. Infelizmente foi uma banda de carreira curta, né, por motivos extra. Acho que na época Paulinho passou no vestibular, ia para Campina Grande, eu já estava tocando com o Carlinhos na Metal Milícia, e Cachorrão tinha o Reação Core também. O Dharma ficou um projeto paralelo para todo mundo. Mas, assim, num curto espaço, foi uma das bandas mais bem-sucedidas assim, que a gente montou, que mais agradou aqui, bicho. Tocava Dio, saca? Tocava Saba, Maiden. Aí, bicho, a galera gostou muito, assim, teve eles sentiram a energia. E, saca, parece que, não sei, cara, a gente foi possuído pelo Deus Metal ali, que a gente fez um show do caralho, mano. Foi muito bom. Justify the best, not to be forgotten like all the rest. The time has come, all the training's done. The muscles and the blood you have to pay. Let the game begin. Hear the start. Here we go. The Messo is Forças Promessas! 1, 2, 3. Projeto Gambiarra, a gente já depois de um tempo já sacando de ideias dentro do rock and roll, do hardcore em específico, a gente começou a sacar muitos sons de bandas brazucas, tá ligado? Dá valor realmente à cena das bandas brazucas aqui. E uma banda que a gente formou de fato assim nossa identidade foi o Jumenta Parida, que influenciou muito pra caralho o que a gente fazia, velho. É assim que tem que ser, semente que plantada vai morrer. Olhe, assolando o lugar, some pra ela não te devorar. E o prefeito declarou que o tempo verdadeiro queria resolver o problema da injustiça, essa nova cidadã, e o dia vai lembrar dessa cena. E uma infância sem brinquedo. Segue do mal, se segue. Era um espaço de 2 metros por 1,5, onde a gente botava os amplificadores, bateria, botava a porra toda lá dentro, tá ligado? Altas gambiarra. Pensa que tinha gambiarra, bicho. Pensa que tinha gambiarra. Aqui acolá, a caixão acertava uma baquetada em alguém. Véi, era muito doido, bicho. Espaço muito pequeno, muito cabelão grandão. Era uma resenha de ressaca, mano. De ressaca lá era pesado, viu, velho? Era pesado.
Eu acredito que a cultura alternativa, a cultura subversiva, ela tem a ver com ser não se encaixar na sociedade, de uma certa forma, não se identificar com a cultura de massa, de uma forma ou de outra. E as pessoas expressavam isso no seu visual também. Então, muitos de nós não nos sentíamos bem-vindos ou não nos sentíamos pertencentes à sociedade por um motivo ou por outro, seja sexualidade, seja gênero, seja questão social, seja raça, seja cor da pele, seja o que for, mas quando você não se sentia incluso, aí as pessoas se expressavam a sua revolta e o seu, sei lá, era como se fosse uma quebra de um relacionamento com a sociedade. Eu não posso usar preto? Eu vou usar. Eu não posso usar uma meia arrastão? Eu vou usar. O Kurt Cobain usava Converse All Star. Eu vou usar. Teve julgamento e teve a galera que me apoiou. Minhas amigas também, que não tocavam, mas sempre tava lá, tava dando força, tá ligado? Mas eu só digo uma coisa. Foi muito foda, não foi fácil, não foi legal. Mas eu não faria nada diferente. Eu ia escolher o mesmo instrumento, eu ia tocar de novo. E se eles ficassem lá embaixo me julgando de novo, eu fiz, foda-se, eu vou tocar, mesmo errando as notas. Não ser obrigada a seguir a maioria das pessoas, por mais que nossa família às vezes achasse estranho, e a forma como a gente se vestia, o que a gente fazia nos eventos. Minha mãe que achava não, minha mãe ela dizia assim: como é que tu vai para os cantos para voltar assim, cheia de dor? Porque a gente batia a cabeça e ficava no outro dia com o pescoço doendo, assim. Aí ela, enfim, não entendia. E aí citaram, tipo, não sei o que lá, esse povo que ouve Avril Lavigne, essa música de mulherzinha. E eu vi Avril Lavigne. E eu era uma mulherzinha, tá ligado? E daí? Só que tinha esse rolê coisa de mulherzinha. E aí eu acho que existia mesmo uma resistência dos meninos de botar um vocal feminino, porque aí ia ser uma banda de mulherzinha. Inclusive, o clássico Immortal Essence, que era uma banda formada para ser cover de Evanescence, e que foi uma banda que surgiu de uma menina muito forte que chegou. Eu lembro que eu trouxe ela pro rolê, que era Cíntia. Cíntia, ela era filha de um amigo do namorado de uma conhecida minha, e aí a gente se conheceu um dia, e um dia ela tava sozinha na rua, e eu disse, oxe, cola com a gente. E Cíntia era muito determinada, e ela gostava de cantar. Então, ela meio que montou uma banda pra ela. O Immortal Essence, foi, tipo, ela namorava na época com um boy que tocava, e ela convenceu esse boy, convenceu uma galera a embarcar junto com ela, tá ligado? E convenceu o Ju. O Ju fez parte de Immortal Essence também. E, tipo, era uma banda que tinha duas mulheres, né? Tinha Cíntia no vocal, tinha Ju tocando baixo. E eu lembro de quando foi ter um evento. Eu acho que foi um dos Ferus que Immortal Essence participou, porque a Immortal Essence teve uma vida curta. Mas foi num desses eventos que Immortal Essence tocou e, tipo, ninguém chamava de Immortal Essence, era a banda das meninas, porque era a única banda que tinha mulher no evento inteiro, tá ligado? O que aconteceu foi que a estagnada que deu na cena, eu acho que foi muito por culpa da gente também, dos velhos, hoje em dia. Porque, tipo assim, a gente não abriu espaço para os novos. A gente meio que criou aquele nicho da gente que no início era uma novidade. Só que quando a gente criou aquele núcleo base ali, a gente não deixou arestas para que outras pessoas entrassem. Quando as pessoas tentavam entrar, a gente mesmo começou a ter preconceito com essas pessoas. Tipo, surgiu um moleque novo, aí não conhecia, porque não conhecia do som, a gente já dizia, esse moleque não gosta de rock não, porque ele não conhece o som. A gente não trazia o som para o moleque conhecer. Aí isso meio que afastou a molecada. A molecada ficou meio até com medo de chegar na gente. Tá ligado? E eu acho que isso foi uma coisa que afugentou muito, e foi onde
deu essa quebra grande aqui. Eu tava um pouco me fudendo pra o que o resto da sociedade tava achando dos roqueiros. Mas eu me importava com o que os roqueiros pensavam com os roqueiros. Coisa que eu não me importo tanto hoje. Mas como eu me via que era parte de uma cultura unificada naquela época, eu ainda queria ser aceito pelos metaleiros, sabe? Hoje nem tanto. Mas, nossa, você via, por exemplo, como era o preconceito em cima do emocore. Porque quando eu tava ali no 2000, nessa época de 2000, que eu tava nessas bandas de hardcore, uma das maiores expressões que eu amava no Brasil era CPM 22, banda de um beat bem agitado, bem agressivo, mas com letras emocionais. E o que eu sentia também era que a gente era rejeitado por essa classe de roqueiros porque o emocore estava afeminando o rock and roll. Porque como trata de emoções, você pegava bandas como Dance of Days, que o Dance of Days trazia letras. Eu me lembro que o Dance of Days tinha uma música chamada Se Essas Paredes Falassem, que tratava sobre sexualidade. E eu era uma bichinha que li e cantava essa música do Dance of Days e me sentia representado. Eu, poxa, gente, sou eu nessa música. Sou eu nesse som. E quando eu chegava pra minha galera do rock and roll, galera, olha esse som. E a galera rejeitava, magoava. É até engraçado que tinha a galera que ficava olhando pra mim como se fosse um bicho-papão, vamos dizer assim, tá ligado? Tinha a galera que acreditava que até que eu bebia sangue de gato. Eram umas coisas muito viajosas que a galera criava, tá ligado? Mas tudo bem nada a ver. Aí isso chegar no ouvido de vocês, já me perguntaram, tá ligado? Só que aí tipo aquele negócio, o cara nem desmente nem mente, tá ligado? O cara só, não, tal, mas nem confirmava nem desconfirmava, tá ligado? Só pra deixar o imaginário da galera aflorando. Subiu eu, Vânia, Carla, Andréia, subiu uma galera. E, tipo, foi uma vibe massa do caralho. A gente entrou lá no rolê e começou a bater cabeça. Tipo, a gente subiu no palco pra bater cabeça durante uma música. Tipo, Vânia subiu e a gente subiu tudo atrás. E, tipo, umas 5 meninas batendo cabeça no palco. Foi um rolê do caralho, a gente amou. E quando foi depois, uma galera achou ruim, porque os meninos ficaram conhecidos como a banda das meninas. Porque as mulheres subiram. Tipo, em vez de achar foda que tinha um bando de mulher lá batendo cabeça, a galera ridicularizou porque eram mulheres, tá ligado? Então tinha muito essa resistência à presença da mulher. E aí uma mulher no vocal não era forte o suficiente, eu acho, pra o rolê. Tanto que a única banda que eu tenho essa memória, que foi uma mulher no vocal, foi Mortal Essence, e foi porque Cíntia montou a banda pra ela cantar. Não foi porque a banda chamou ela pra cantar, tá ligado? Eram pessoas que eram muito próximas da gente, muito amigo, assim, né? Carlinho, eu conhecia Carlinho de moleque, né? Da farmácia de Seu Manel ali. E assim, a gente teve uma convivência de moleque, de ler gibi. E quando eu voltei do Rio, na época ele colava muito com cachorrão. E eu ia pra casa de Carlinho, a gente ficava naquelas viagens dele, lendo sobre budismo, né? Escutando o som dele lá, assim, era uma pessoa muito presente, assim, as ideias de Carlinho eram as ideias que batiam muito, mesmo ele gostando do som totalmente diferente do meu, só que Carlinhos foi um cara que sempre foi muito aberto. Então as ideias da gente batiam muito, assim. Eu cansei de ir pra casa de Carlinhos e a gente passar a tarde conversando nada. Conversando tudo e conversando nada.
frequentava muito a casa dele. Ele passava muita coisa assim para ler, que ele lia muito, né, apesar dos problemas dele. E, porra, faz falta, o chinês faz falta, viu? A gente tinha muita vontade que Carlinhos se recuperasse, que Carlinhos realmente conseguisse sair dessa, que a gente queria tocar, né? Eu acho que o Metal Milícia ia ser, como é que se diz, pra sempre, assim. A gente tinha essa ideia, né? De tudo, quando pudesse soltar era o Metal Milícia. Metal Milícia, a prioridade era Metal Milícia. A gente tinha os nossos projetos paralelos, assim, como... Enfim, mas eu acho que tudo se resumia ao Metal Milícia. Que a gente queria mesmo, na verdade, era... Como disse, acho que a gente deu muito certo. A gente tinha a química, como diz o outro, era bem bacana, assim. A gente, assim, sente de todo jeito, né? Porque a gente tem uma amizade muito grande, a gente era de estar um na casa do outro, independente de ensaios ou não, a gente tinha essa proximidade, né? A gente tinha. E é lógico que Carlinhos também com o tempo amadureceu muito. No começo também que ele já cantava muito bem, assim, ele era um pouco assim arrogante. Eu acho que coisa da idade mesmo, né? Falta de maturidade. Mas com o tempo, assim, ele viu também que isso não levava a lugar nenhum, né? Enfim, mas era um cara muito, muito querido, assim, por onde andava, por onde a gente tocava. Nossa, o pessoal tinha um carinho grande demais por ele. Patos, Afogados, Serra Talhada. Nossa, todo lugar que a gente... Quem conhecia o Metal Milícia e conhecia ele, era um carinho grande demais, cara. Carlinhos era um sábio. Aprendi muita coisa com ele, sabe? E o legado que ele deixou, os dois deixaram um legado, né? E aí eu tô dando ênfase a Carlinhos, não sei se é também por ele ser mais velho, né? Como se fosse o guru da galera. Ele deixou muita coisa importante, né? Que tem a ver com a questão de humanidade mesmo. Por exemplo, algumas rixas que às vezes acontecia entre banda, entre galera, dentro de uma cidade, sabe? Ele levava numa boa e não se apegava a isso, né? Era uma pessoa que lia muito, era um cara que tinha uma característica muito forte dentro da música, uma presença muito marcante nos palcos, né? Inclusive como eu comecei a produzir um evento em Afogados, né? A gente pegou um nome emprestado, era o Afro Rock, e a última edição que a gente fez, a gente homenageou o Carlinhos, né? Infelizmente, não mais em vida, mas a gente deixou assim essa homenagem, embora sendo um evento de Afogados, mas porque ele era uma referência pra gente, né? Seja pra gente enquanto produtor, seja pra galera que era de banda. E em relação a Carlinhos, assim, Carlinhos é um cara que foi um amigo muito próximo e foi uma influência muito grande para mim, assim, né? Tanto na parte musical, assim, né? Dele ter me mostrado várias bandas e tal, e na parte pessoal também, né? Na parte do ser humano que ele era mesmo, assim, que era um cara excepcional. Era um cara excepcional. Inclusive, assim, os primeiros contatos que eu tive com filosofia, com religião, foi ele que me indicou, assim. Só, Carlinhos, eu queria ler tal coisa, só ler tal livro, vá ler fulano de tal, né? Foi, assim, uma espécie de mentor para mim em vários aspectos. E a gente tinha eu acho que foi para muita gente daqui, não só para mim, né? Porque ele era um cara muito espiritualizado, muito inteligente, sim, lia muito, era um cara muito culto, era um cara muito bem-humorado, muito engraçado e um cara que cantava pra caramba. Ele tinha uma personalidade que atraía todo mundo, assim. Então é um cara que faz muita falta, eu tenho certeza que não é só pra mim. Pra todo mundo que conviveu com ele e pra o cenário do rock and roll também, assim, um cara que faz muita falta aqui. E Carlinhos pra gente, pô, sempre foi, chamava tio Cacau, tiozão, aquela coisa, não era só pela idade, mas era pela forma que Carlinhos apadrinhava. Sabe, Carlinhos foi um dos caras que culturalmente, musicalmente, moralmente, mais contribuiu com a minha formação, eu acho assim, fora de qualquer escola ou família, foi ele. A gente pegava livro, Carlinhos tinha uma biblioteca no quarto, tinha
uma carga de leitura absurda. E apesar de todas as limitações que ele tinha, pela diabetes, aquela coisa toda, cara, só motivava mais quando a gente via tudo que a gente não fazia e que ele fazia, né? Isso como pessoa. Me aconselhou demais, religião, conversei demais com o Carlinhos sobre religião, foi quem me apresentou o espiritismo na época, ainda hoje eu me enveredo por aí com alguma convicção por conta dele também. E musicalmente, bicho, aqui na região, para mim, o melhor cantor de heavy metal que já teve aqui foi Carlinhos. A gente tinha um rolê de amizade mesmo e de muito respeito. Enfim, era uma figura que eu convivia em outros rolês. A gente conversava sobre espiritualidade bastante. Era uma pessoa sempre que eu gostava muito de ouvir o que ele falava. Eu achava ele uma pessoa muito sábia, assim. E muito agradável. Sinto saudades de Carlinhos, de Edvanilson também, sempre muito efusivo, daquele jeito assim dele, muito intenso, comunicativo. E tem outra pessoa também que a gente perdeu, que era do rolê, que foi Isabelle, que ela era uma figura foda também. Que era uma das poucas minas assim da cena que ela peitava assim, tô aqui, faço meu rolê e foda-se. Cara, a lembrança que marcou foi do Mueca, que a gente tocou junto. Com o Tumba, que até hoje eu tenho aqui eternizado, saca? Tem mais até aqui. Acho que a galera que conviveu com ele tem uma lembrança nos coros dele. Que, cara, foi uma apresentação do cara, assim, maravilhosa, saca, bicho? Assim, onde ele tomou conta da galera mesmo, assim. Ele foi um verdadeiro frontman, assim. E a banda foi junto com ele, assim. Foi uma apresentação do caralho. Foi dali que ele pegou assim e disse, não, mano, é isso aí que eu quero. E ele tava disposto a fazer tudo, tá ligado? Pelo legado do rock and roll. Sente falta dele? É foda também, né, bicho? Sinto muita falta de Eddie. Hoje uma falta mais... Como é que eu posso dizer? Mais... conformado, sabe, cara? Porque hoje eu sei... Foi duro, muito duro a entender. Mas é uma coisa do ciclo natural, né, da existência e depois eu compreendo que o que era necessário ter acontecido, aconteceu. E que a gente fez no intervalo de tempo que a gente teve junto, fez o que a gente queria fazer. E é isso, eu acho que não houve desperdício de tempo, não houve. E tem muito de Ed em mim, há muito dele em mim até hoje. Eu lembro muito de Edvanilson lá em casa pegar disco do Bad Religion emprestado para gravar. Edvanilson era um cara que assim, ele buscava muito som. Era um cara que gostava muito de música, muito. E é um cara que assim, marcou muito. Era um cara que eu não tinha tanta proximidade, não tinha. Eu realmente tinha ele como amigo, só que não tinha a proximidade que eu tinha para Carlinhos. Só que é um cara que me marcou muito na época assim, e foi um negócio pesado assim, como ele deixou a gente. Foi um negócio que até hoje a gente, quando lembra, meio que arrepia. Com ele a gente sempre queria voltar à banda, tá ligado? Sempre ficava, ei, vamos gravar, vamos ver um dia aí pra gente juntar uma grana pra ir pra um estúdio e tal. Só que é aquela coisa, a banda não era só dois. Infelizmente, sempre
André não concordava ou não respondia e tal, mas a gente sempre ficava nisso. É tanto que praticamente as últimas coisas que eu falei com ele era justamente isso, tá ligado? Que aí, quando eu recebi a notícia, aí foi aquele baque na hora, tá ligado? Caramba, não acredito não que aconteceu isso não. A gente não... Aí fica naquela... Tá parado, tá ligado? O sonho, vamos dizer assim, de voltar à banda e tal, morreu. Junto com ele, infelizmente. Eu lembro ainda da dia que Edvanilson faleceu, né? Que eu tava em Campina. E acho que foi Derivan que mandou uma mensagem. E eu fiquei, porra, o que é que eu vou fazer? Porque eu tinha defesa do mestrado para fazer. E acho que ele faleceu dia 12, né? E a defesa estava na mesma semana, eu não podia vir e voltar para lá. Eu fiquei meio perturbado com isso assim, pô, eu queria ter vindo. Não pude. Esse cinto foi ele que me deu. Eu vim em homenagem a ele. E era uma pessoa que eu sentia que me levava a sério, sabe? E a gente conviveu, a gente viveu momentos muito bons. E quando aconteceu, né? Quando a gente perdeu ele, a gente estava muito afastado. Eu estava morando fora, fazendo faculdade. E a gente meio que perdeu um pouco o contato. Então eu senti um baque muito grande, porque eu senti que eu poderia ter aproveitado mais ele e não consegui, sabe? Enfim, Ed foi muito importante para mim. Muito, muito, muito importante. Ele foi uma pessoa, eu lembro, eu tenho memórias muito boas. Eu tenho memória da primeira cachaça de Ed. Porque Ed não era de beber, não. Quando eu conheci, eu peguei a fase Ed zero álcool. E eu lembro de uma vez que a gente tomou uma e ele ficou muito doido. E aí a mãe dele não sabia que ele bebia. E aí a gente disse, não, se ele chegar assim em casa vai dar muito ruim. E a gente levou ele lá pra casa. E eu joguei ele embaixo do chuveiro, dei um banho nele. E ele muito, muito, muito doido. E ele botou Beatles. Não, ele botou Elvis Presley no som. E começou a pular em cima do sofá, dançando feito um doido. E manhã chegou em casa. E ele agarrou manhã e começou a dançar com manhã. E manhã, meu Deus, esse menino tá enlouquecendo. Enfim, assim, eu tenho memórias muito gostosas com ele. O que me conforta são essas memórias, saca? Cara, Edvanilson, assim, era um cara mais distante da gente, né? Que se tornou com a banda que ele formou, a Loud Road, onde era eu, ele, Salles e David, né? E justamente assim, essa banda foi formada com a ausência de Carlinhos, com a doença de Carlinhos. Carlinhos já estava tipo impossibilitado de cantar. E a gente formou essa banda aí com ele, né? Com Edvanilson. E assim, não era tão próximo antes, né? Como era Carlinhos e tudo, mas assim, mas é uma perca muito grande, cara, em todos os sentidos, porque ele tinha muitos planos, assim, tinha muitas ideias, ele chegou assim pra gente, que já tava muito tempo de banda, de estradas, vamos dizer assim, a gente já tava meio que, vamos dizer, morgado, ou nada da gente, assim, né, e ele chegou com essas ideias novas, com coisa nova, com incentivo, então era algo a mais, assim, que vamos dizer que deu uma animada a gente, né? Eu me lembro que eu cheguei a tocar com o Edvanilson, a gente chegou a fazer um som, só eu e David, numa época que eu não me lembro, cara, se ele tava sem tocar, eu não lembro se ele tava morando fora. O que eu mais me lembro de Edvanilson era a empolgação que ele tinha. Ele era um cara muito empolgado, era um cara muito dedicado, era um cara muito estudioso. Ele chegou pra mim e disse, vamos fazer um som assim, essa. Eu disse, vamos pegar tal música, tal música e tal música. Quando foi um dia depois, ele chegou pra mim e já peguei já. Vamos ensaiar. Era bem assim, sabe? Ele sempre foi bem
bem empolgado. Acho que essa é a lembrança que eu tenho dele. Ele sempre está muito empolgado e animado assim, para fazer as coisas, sabe? Vamos fazer um negócio, vamos fazer. A gente chegou a tocar junto, ele tocava baixo e cantava, porque ele era meio multitalento, né? Ele tocava bateria, tocava baixo, cantava. Aí nessa banda que a gente montou um tempo, não chegou a tocar em lugar nenhum, foi só ensaio mesmo. Eu, ele, David na bateria, ele tocando baixo e cantando, e eu tocando guitarra. Aí eu me lembro, o que eu mais me lembro é isso, assim, a empolgação que ele tinha e a felicidade que ele tinha assim, de fazer as coisas. Ed Vanilson era meu irmão. A perda de Ed Vanilson para mim foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que passar na minha vida, foi uma aprovação. Ele chamava minha mãe de mãe praticamente, ele vivia aqui na minha casa, ele estava aqui. Ele, assim, não lembro de momentos que eu tivesse aqui comungando com a galera e que não tivesse presente aqui com sua reverência, trocando ideia, fazendo som. A gente teve pouca oportunidade de tocar junto. A gente tocava mais em mesa de bar. E isso talvez até seja uma falha minha em não ter enxergado, por exemplo, a Vanessa como um cara que pudesse estar fazendo som comigo. Eu sinto essa falta de ter tido essa oportunidade de ter colado mais com ele, de ter feito som. Porque realmente ele era um cara que ele era muito à flor da pele, que curtia. Ele sentia prazer mesmo no rock and roll. Ele não se mascarava, ele era um cara muito verdadeiro. Se ele não gostasse de alguém, ele falava na cara. Não tinha minhas palavras com ele, não. E eu tava lembrando dele hoje. Eu tava aqui em casa, morrendo de ressaca, como sempre, né? Aqui em São José. E sentindo a falta daquela presença, porque geralmente, quando a gente tomava um, por exemplo, do outro dia, na hora do almoço, ele já tava aqui para conversar merda, trocar ideia. E depois começar a fazer outra farra e tudo mais. E, assim, eu não consigo nem mensurar a falta que esse cara faz na minha vida. Ed Vanilson, acima de tudo, bicho, puta que pariu. Meu irmão, bicho. Engraçado, né, que, assim, quando ocorreu o fato de Ed Vanilson falecer, ele tava vindo pra cá pra gente reativar o MZ, mano. Eu ia ser o novo baixista do MZ. Eu, André e Ed Vanilson. A última, é muito cruel lembrar disso, inclusive. É muito cruel lembrar disso, que a última mensagem que ele me mandou, tô saindo agora, chegue já já. Ed Vanilson foi o cara que idealizou o Feru comigo, com o Vinícius. Ed Vanilson estava comigo desde a infância. Ele estava no rolê das bandas, fez parte da Oli, da MZ. Depois ele começou a tocar baixo, né? E foi tocar com os meninos com Derivan e começou a cantar. E ele conquistava todo mundo, pô, assim. Quando eu soube da morte de Ed Vanilson, foi Vânia que ligou e disse: Ed Vanilson morreu, meu. E foi eu que tive que dizer pra Vinícius. Mas, assim, hoje passam-se os anos, passa-se tudo. Quando eu lembro, eu tô chorando hoje porque eu lembro como foi o dia, como foi difícil. Mas, assim, ele pode não estar em corpo, mas ele tá no rolê com a gente. A gente aprendeu, sabe? Eu acho assim, que a gente tá aprendendo a conviver, assim, com saudades, essas coisas e tudo mais. É de estar aqui. Te amo. Ah, meu Deus, que bizarro. Não, bicho, caralho, que merda. Tranquilo.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell the green field for the cold steel rail? Smile from the veil. Do you think you can tell? Did you get to stray? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for the cool breeze, cold comfort from change. Did you exchange a walking apart in the war for a lead role in a cage? So how I wish you were here. What have we found? The same old fears. Wish you were here. O movimento do rock, do rock mesmo, é tanto que a gente já enraizou essa questão. Não é o movimento rock, é o movimento do rock aqui em São José mesmo. Quem participou, cara, tá eternizado mesmo. Todo mundo, desde a galera que não tocava aqui pros eventos, entendeu? Quem organizava os eventos, entendeu? Todo o pessoal mesmo, bicho, todo mundo mesmo. Todo mundo tá envolvido nisso aí, é muito arretado mesmo. A gente provou que na terra do repente cabe um rock and roll pesado, né? Assim, a galera, como é que se diz, aceitou e eu acho que era uma... O pessoal fala, rapaz, bicho, terra dos violeiros lá e vocês... Eu acho que esse foi o papel, assim, uma lição. Eu acho que na verdade não tem só um ritmo, não tem só um estilo musical, né? O que vale é tá todo mundo interagindo. Acho que na verdade é todo mundo artista, né? Acho que isso aí é o ponto chave, né? Todo mundo tem seu conhecimento, sua vocação, né? E acho que a gente tem que valorizar sem desvalorizar ninguém, né? Mas sempre tem aquela coisa, os meninos do rock. A gente ficou conhecido como os meninos do rock, tal. Era mais ou menos isso aí. A gente estava fazendo aqui um pedaço da história que a gente nem sabia o que estava fazendo, na verdade. Como eu falei, com toda a maturidade que cabia. Mas isso aqui, a máxima que eu sabia, o pessoal usava teatro, cantoria, festival de violeiro. É tanto que você vê essas cadeirinhas, as coisas aqui, não tem nada preparado para um show de rock, né? Nada. E a gente olhava, vai ser aqui, tem aqui, a prefeitura deu aqui, vai ser aqui. E fica, eu imagino isso também nas grandes casas de show por aí que fica. Eu acho que não tem como você tocar, você tocou num lugar, num pedacinho de cimento desse, fica uma aura. Cara, essa mesa aqui, se ela pudesse falar, ela contaria muita história. A gente tem mais de uma década aí de história de confraternizações, né? Mas não só de confraternizações, de todos os momentos, bons ou ruins. Acho que a gente passou aqui nessa mesa com as pessoas que são mais próximas. E a gente sempre, quando... Eu já morei em tanto canto, mas quando eu sempre venho a São José, que eu procuro sempre estar aqui, a gente se junta, tenta fazer som, confraterniza, toca violão. Realmente a gente está em falta, em dívida com fazer mais som mesmo, como a gente gosta de fazer, montar o circo todo e tal, e ter os nossos projetos mais ativos. Mas, para mim, esse espaço aqui representa união. Caninha, né? Aquele momento de uma cervejinha, um bate-papo, um ensaio descontraído. E aquele momento do quê? Tocar se divertindo, criar se divertindo, olhar um pro outro, criar um riff, criar uma música e o outro olhar pra gente assim, se arrepiar. É esse o momento, porque eu acho que a espontaneidade, ela tem que existir principalmente na arte. Se for algo muito mecânico, muito robotizado, é chato pra dedéu. Então, não cabia essa obrigatoriedade. A gente estava ali por diversão. Eu acho que o que move quem gosta, o que move o mundo, e principalmente quem mexe com cultura, com arte,
Eu acho que o que move isso tudo é a curiosidade. A curiosidade e o tesão de fazer a coisa. Você não pode perder o tesão. No momento que você virar uma coisa mecânica ali, perde a graça. O que motiva tudo é justamente esse tesão de fazer, mesmo que você faça errado, depois conserta, mas é manter a curiosidade lá em cima. Você vai estar com seus amigos, que é um amigo não vai ser um amigo de 6 meses, vai ser um amigo de 15 anos atrás, que você não se encontra todo dia, mas você quando encontra vai dizer, ei, tu lembra daquele dia? Eita, porra, foi massa, não foi? A amizade não precisa, às vezes, estar todo dia, não. Às vezes precisa, mas às vezes não. Finalmente, vão fazer alguma coisa pra São José do Egito, que não é voltado só pra a galera da poesia, tá ligado? Porque, tipo, fala São José do Egito, fala besta da poesia, aí fala dos poetas famosos de lá. Pronto, e morreu. Não fala mais de nada. Não fala dos outros movimentos que tem na cidade. Aquela galera, assim, toda de preto, ali no Beco de Laura, bebendo, tomando uma... Porque era uma fase, assim, de muitas descobertas também. Acho que a maioria de nós éramos adolescentes. A gente estava descobrindo muita coisa. Muita coisa. Para você fazer evento, não só aqui não, velho. O rock and roll, ele tá cada vez assim meio que, de certa forma, assim meio que definhado, assim, de certa forma, tá ligado? Essa cultura de massa meio que tá tomando conta do bagulho todinho. Eu acho que agora que a gente tem que se unir mais, saca, bicho? Assim, e por isso quando eu vejo um fly desse com essas bandas, tá ligado? Principalmente a cena underground, estando unida, estando trabalhando, estando fazendo esses eventos, bicho, é muito gratificante, bicho, muito gratificante mesmo. O roqueiro egipciense usa preto assim só pra vir gravar as coisas, né? Agora, a maioria, pelo menos que o pessoal que eu conheço, a maioria trabalha, pai de família, então só escuta em casa, não se junta mais. E se vocês quiserem fazer um evento no final aí pra lançar o documentário, porra, pode contar comigo, a gente faz. A gente tá querendo fazer uma live, mano. Vamos fazer, pô. No Centro de Cultura. No Centro de Cultura, não tem local melhor. Com o som de Marcelo Pio. Marcelo Pio não gostava muito da gente, não. Eu tenho vontade de organizar uma parada, mas que traga gente nova pra dentro, tá ligado? Que traga banda nova, que traga uma molecada que oxigena a coisa.
to tell her to look out, fool. Well, baby, I'm a fool for you. To say that your mind disease, check yourself. And it's a rock and roll Dalmatian, master weapon boy. Rock and roll Dalmatian, take out chairs while you still got a choice. You say that you run respect, honey, for what? For everything that you done for me. Thanks a lot. Come on, get up for your better knees. You could have said to mine it is. My temperature is